Relaxa os braços. Relaxa a cabeça. Muito mais do que assim, sabe, eu tenho um corpo sarado, eu tenho uma alma sarada. Tenho um físico inteiro sarado. Isso que é o melhor da história. Eu tinha 5 anos de idade que eu comecei a fazer balé. Isso no Rio ainda, quando eu morava lá. E fiquei fazendo balé a vida toda, nunca fiz outra coisa. Depois eu vim para São Paulo, fiquei morando em Bauru 6, 7 anos, 8 anos. E lá eu comecei a fazer mais seriamente, assim. Aí que eu descobri que eu queria fazer isso, realmente. Quando eu tinha 17 anos, eu me deu assim uns 5 minutos e falei, eu vou para São Paulo. Aí eu falei com meu pai, ele me deixou vir e eu fui morar na casa de uns amigos nossos que moravam em São Paulo. E aí eu fui para a escola da Oleneva. E lá eu fiquei muitos anos e fiz a minha carreira como bailarina clássica lá. Com o tempo eu me tornei também assistente dela e comecei a trabalhar como professora na escola dela. E foi assim que eu fui começando a fazer dança. Teve um tempo aqui em São Paulo que se resolveu, o governo queria fazer uma companhia, como hoje em dia tem a Companhia São Paulo, daí eles queriam que a gente fizesse uma técnica de clássico, uma aula técnica de clássico e uma aula de dança moderna, que não se falava quase aqui, né, em dança moderna. Mas tinha a René Gumiel, e aí todo mundo foi fazer aula com a René Gumiel. E eu me apaixonei pelo trabalho dela. Falei, não, é isso que eu quero fazer. Nesse meio tempo, eu resolvi que eu queria fazer aula lá na escola da Graham mesmo. Quando eu cheguei, eu comecei a pensar numa outra parte corporal, que não era o dançar. Eu fiquei interessada em conhecer como que eu mexo o meu braço, por que eu mexo a minha perna, que músculo faz o meu pescoço virar para lá e eu virar para cá. E foi aí que eu fui me interessando por essa parte teórica do movimento. E disso aí, eu fui criando um movimento meu. E fui tentando descobrir cada vez mais o que fazia bem para as pessoas. A coisa que eu me perguntava, qual que é o primeiro movimento que você faz quando nasce? É respirar. Eu comecei a descobrir a respiração com um livro, gente, parece incrível. Com um livro de ginástica respiratória, que eu tenho até hoje, o bichinho está velho, mas eu tenho até hoje. E parece incrível com yoga. Porque aí foi que me despertou outras coisas em relação ao meu corpo interior. E fui descobrindo o que eu tinha vontade de fazer com o meu corpo, para as outras pessoas fazerem com o próprio corpo. Eu continuo sempre buscando uma coisa que ainda não complementou o meu trabalho. E disso veio o alongamento corretivo postural, porque eu comecei a perceber que as pessoas, especialmente com um certo tempo de idade, começavam a ficar arqueada com o peso dos ombros, com o peso da coluna cervical. E comecei a descobrir a musculatura que mexia nisso, qual era o alongamento que eu devia fazer para abrir o peitoral, o que eu fazia com o meu braço, o alinhamento do braço do lado do meu corpo. Isso tudo eu fui descobrindo lendo. E eu tenho a impressão que essa coisa do alongamento é o ideal para você usar o teu corpo. Lógico que eu tenho uma coisa dentro de mim, ele não é para emagrecer, que não é isso que acontece. Mas o alongamento corrige o alinhamento do corpo. E penso o tempo todo que não é isso que a gente tem por fora, são músculos, veias, etc. O que está lá dentro, são os nossos ossos, é o nosso esqueleto, e é isso que provoca o alongamento. Então a gente tem que ter a arcada do corpo completamente correta. Agora, o alongamento é isso. A postura. A postura é uma coisa que as pessoas nascem com uma postura normal, nascem com uma postura tortinha e nascem e passam a vida sem se preocupar com a própria postura. Então, a postura é uma coisa que nasce com a gente nasce com a postura. Só que com os anos a gente vai perdendo
e não vai tomando conta da postura. Isso é um problema. Outra coisa que é importante na minha aula, e que eu trabalho muito mesmo, é o abdômen. A força abdominal é importante para tudo. Eu acho que o abdômen chapadinho dá uma força maior no corpo, dá um equilíbrio maior. O abdômen relaxado, porque a gente relaxa durante o dia, não adianta, ninguém anda segurando a barriga o tempo todo, né? E não é essa a ideia. É do próprio músculo você se sustentar. A minha preocupação não é ter pessoas que sigam o meu processo, é que criem os seus próprios processos, atendendo àquilo que eu posso dar. Mas já comecei a escrever livros pelo menos umas 20 vezes. Aí eu rasgo tudo e jogo no lixo, que não é nada daquilo. Aquela coisa estereotipada, não é isso que eu faço. É uma coisa de criatividade sempre. Eu estou dando aula, isso que é engraçado. É engraçado e é bom. Eu faço um movimento no chão. Aí eu olho aquele movimento e imagino, nossa, desse movimento pode sair outro movimento. Os benefícios? Eu acho que é. Primeiro é o conhecimento do seu próprio corpo, né? É o primeiro benefício. É você poder deitar na sua cama e relaxar. É o segundo benefício. O terceiro benefício é você andar e respirar sem ficar ofegante. E o quarto benefício é você ficar em cima dos pés, em cima das pernas. Entendeu? Então é realmente eu andar com o meu corpo inteiro. Agora o alongamento dá realmente uma certa paz corporal. Eu tenho carinho muito grande pelas pessoas, sabe? Eu tenho às vezes vontadezinha de pegar todo mundo no colo e fazer assim. Isso não quer dizer que eu seja mole, né? Não sou nem um pouco, mas nem um pouquinho, sou uma chata, né? Mas eu gosto eu gosto de sentir assim a pessoa, se eu pudesse era isso, eu fazia carinho para todo mundo.